Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai agora para a nossa penúltima aula dessa longa disciplina, né? Uma disciplina de 30 aulas, né? Quatro créditos no fim das contas, né? Acabam sendo vamos ver, são 40 encontros, né? Então eu coloco aqui 31 aulas e depois a gente tem ainda as aulas de avaliação, revisão, aquelas aulas que a gente acaba perdendo também com eventos do Instituto Federal e tal. E isso nos chega a uma situação onde a gente tem 31 aulas de conteúdo, né? Bastante diferente das aulas, das disciplinas que a gente tem um encontro semanal. Essa aqui é 2, né, encontros semanais, onde a gente vê 12 aulas, né? Então, disciplinas mais curtas, de forma que essa disciplina foi bastante cansativa também para preparar, né? Mas a gente chegou aqui e agora vamos ver uma outra parte da cinética, né? Já encaminhando para a nossa penúltima aula de cinética, penúltima aula da disciplina. Cinética é o último conteúdo, né? E a gente vai ver aqui métodos de determinação da ordem de reação, né? Então a gente tem aqui, vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês o primeiro método, que é o primeiro método é o método de integração. O método de integração ele utiliza uma reação, né? Na resultando em produtos, né? E qual que é a base desse método? É pegar dados experimentais e tentar, né? Então a gente pega dados experimentais e tenta fechar na equação, tá? Qual que é a equação? A equação é essa aqui, ó. A derivada C0 menos x dt, né? Vai ser igual, também é igual a dx sobre dt, né? O progresso da reação, no fim das contas, né? Que vai ser igual também, e aí aqui que a gente vai ter que tentar encaixar CO menos x. Então a gente vai pegar elevado na n, a gente vai pegar nossos dados, né? E colocar o progresso da reação versus o tempo e ver se satisfaz essa equação, tá? E o que a gente vai tentar definir é n, né? Então, o valor de n, tá? Uma outra maneira de fazer isso, tá? É plotar um gráfico no modo integrado dessa nossa equação, né? A gente vai plotar um gráfico log de C0 menos x versus, tá? Esse cara aqui vai ser o y do nosso gráfico, versus tempo, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai achar alguma coisa do tipo y igual a x mais b, né? E esse a, né, que é o coeficiente angular dessa reta, vai ser igual a k sobre 2,303, tá? E através disso, né, a gente conseguiria encontrar ali a nossa
como é que eu vou dizer, a nossa ordem de reação, tá? Mas isso acabaria, né? Por exemplo, se a gente não encontrasse linearidade nessa nossa nesse nosso gráfico, a gente não estaria ali por exemplo, aqui eu estou falando do exemplo linear, né? E aí eu vou mostrar outros exemplos aqui para vocês um pouquinho mais daqui a pouquinho. No exemplo linear, a gente não estaria no não estaria na aliás, estou mostrando o exemplo da ordem 1, né? Então aqui, se não tivesse linearidade, a gente não estaria na ordem 1. Tá? Eu vou mostrar exemplos de equações de ordens diversas, depois de mostrar os três métodos diferentes. Tá? Então, vamos para o segundo método aqui. O segundo método, é o método da meia-vida. Então, o que esse método da meia-vida diz? Tá? Ele diz o quê? Ele diz que o tempo de meia-vida ele tem que ser proporcional a 1 sobre C0 elevado na N menos 1. Tá? E aí, se a gente tirar logaritmo dos dois lados, a gente vai ter que o log do tempo de meia-vida vai ser igual a uma constante menos N menos 1 log da concentração inicial. Tá? E a partir disso aqui, tá? Se a gente tem um experimento onde a gente tem dois experimentos, então a gente tem experimento 1 e aí a gente tem concentração inicial 1, né? Concentração inicial 1 e tempo de meia-vida 1, e tem o experimento 2, onde a gente tem a concentração inicial 2 e o tempo de meia-vida 2, a gente pode dizer o que? A gente pode plotar esses dois caras, né? Aí a gente vai achar aqui, plotar esses dois caras. E aí a gente pode colocar aqui tempo. Vamos ver aqui, tempo versus concentração. Na realidade deixa eu ver aqui, tempo versus concentração, tá? E aí a gente vai chegar numa situação onde a gente vai ter aqui experimento 1 e experimento 2. Esse coeficiente angular, que é o que a gente vai calcular aqui, vai ser proporcional a menos n menos 1. Vai ser igual a menos n menos 1. Tá? E isso aqui vai nos dar o resultado de n menos 1. Então, se a gente tem dois pontos, a gente pode fazer o coeficiente angular e tirar e saber que isso é menos n menos 1. Tá? Então, vamos adiante. A gente vai precisar de uma nova
um novo quadro, e aí eu já vou aproveitar e vou colar para que vocês vejam os diversos ordens de reação, né? As equações na forma diferencial e na forma integrada, tá? E aí a gente já se encaminhar, fazer um último quadro aqui e já se encaminhar para a solução do exercício, tá? Então vou fazer um corte aqui e a gente vai para o próximo quadro. Bom, pessoal, então vamos para o nosso terceiro e último método, tá? E aqui a gente vê também uma tabela que depois eu vou explicar, tá? Então, nosso terceiro e último método, tá? É o método diferencial de Van Hoff, tá? O método diferencial de Van Hoff, tá? Que ele diz que a taxa de reação, que chama de V minúsculo, né? É igual a K sobre a concentração vezes E, tá? Onde N é a ordem de reação, tá? Tirando o logaritmo disso, a gente vai ter log de V é igual a log de K mais N log de C, tá? Então, se a taxa de reação em dado momento é conhecida para vários dados de concentração de reagente, um gráfico de V por T, né? Um gráfico de V por T um gráfico de V por concentração, tá? Não V por T, V por concentração vai resultar numa linha, tá? Numa reta. Aí essa inclinação da reta vai nos dar o valor da nossa ordem de reação, tá? Daí existem dois métodos, parece que o meu cachorro quer participar aqui, eu vou descobrir o que ele está nervoso aqui. Então, voltando depois da participação do meu cachorro aqui, né? A gente tem dois métodos diferentes que a gente pode usar para determinar a ordem de reação, tá? E os dois métodos são o seguinte: a gente pode pegar concentração, né? A gente pode pegar a concentração que está, pegar vários dados de concentração versus T1, concentração 2 versus T2, concentração 3 versus T3, e aí a gente chega num gráfico, né? E essa reta que vai ser negativa, né? Ela vai nos dar a taxa de reação, né? A ordem de reação, tá? Outra coisa, a gente pode mudar a concentração inicial, C01 versus, e aí a gente pode pegar isso versus o tempo, tá? Um tempo fixo, tá? E aí a gente pega diferentes valores de concentração, tá? Então a gente pega concentração inicial 2 versus um tempo, concentração inicial 3 versus tempo, e aí através disso a gente consegue encontrar a nossa ordem de reação, tá? Na aula de hoje, o exercício vai ser sobre o método da meia-vida, tá? E o exercício que a gente sempre vai no mesmo
mesmo estilo de todas as outras 29 aulas, né? O exercício não vai fugir do que o exercício para fazer em casa não vai fugir do que eu mostro na aula, tá? Então aqui, só para mostrar para vocês, são as diferentes equações na forma diferencial para ordens diferentes. Então a gente tem a ordem 0, a ordem 0,5, né? A ordem meia, a ordem 1, a ordem 1,5, né? Ou 3 sobre 2, a ordem 2 é a ordem 3 aqui, e as nossas respectivas equações que retratam a equação diferencial e na forma integrada que retratam o comportamento da variação de concentração com o tempo, né? Que acaba sendo o nosso método de calcular a constante, né? A constante cinética, e também descrever como que a concentração varia de acordo com o tempo, tá? De acordo com isso tudo submetido à ordem de reação. E aqui a gente também tem a unidade, né, da constante de equilíbrio, da constante equilíbrio não, da constante cinética, né? Então a gente tem mol por, quando a gente usa mol por litro, tá? E quando a gente usa mol por decímetro cúbico, tá? Então aqui a gente tem um outro método, um modo de exibir essas constantes, a unidade da constante, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pausar a aula e a gente vai retornar com o nosso exercício do dia, tá? E aí a gente vai fazer o exercício e aí nós vamos encerrar nossa aula, e na próxima aula a gente encerra a disciplina inteira, tá? Então, vamos para a próxima parte. Bom, pessoal, então vamos para a nossa solução do exercício. A gente tem uma reação aqui para a reação A mais B igual a C. Os dados a seguir foram obtidos. Calcule a ordem da reação e a constante cinética da reação. Tá? Então a gente tem aqui dois experimentos, com dois valores de concentração inicial, de A e de B, e dois tempos de meia-vida. Então a gente vai usar o método da meia-vida e vai usar aquela situação onde a gente tem dois pontos e a gente sabe que a inclinação da reta desses dois pontos vai ser igual a menos n menos 1. Tá? Então, o que a gente vai dizer? Que n menos 1 vai ser igual ao... aí a gente vai usar delta x sobre... delta... vamos ver aqui. Delta tempo de meia-vida, na realidade delta log, né? A gente vai tirar o logaritmo disso, então vai ficar log disso e log disso aqui também, tá? É uma reta log, mas aí a gente vai dizer que o quê? Que delta x sobre delta, só que no caso a gente vai usar delta t de meia-vida dividido por delta concentração, tá? Concentração inicial, tá? E aí a gente vai fazer, só que isso é o log desses caras aqui, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente pode dizer então que e menos n menos 1, né? Vai dar igual a log do tempo de meia-vida do experimento 2 menos log do tempo de meia-vida do experimento 1. Tá? E isso aqui vai ser dividido pelo log da concentração inicial 2 menos log da concentração inicial 1. Tá? E aí, para facilitar a nossa vida aqui, a gente pode passar esse menos para cá, né? Esse menos 1 aqui que está multiplicando, a gente vai passar para cá. E aí o que a gente pode fazer aqui? Como a gente não tem valores, a gente pode o quê? Inverter esse cara aqui, né? Então a gente pode dizer o quê? A gente pode chegar e dizer que o n menos 1 vai ser igual a log
log de tempo 0,5, 1 menos log de tempo, do tempo de meia-vida, 2, tá? Só invertir aqui para satisfazer esse negativo aqui. Isso aqui vai nos facilitar a vida, vocês vão ver mais para frente, tá? Então, o log de C02 menos esse aqui em cima fica igual, tá? Embaixo fica igual, desculpa. Menos log de C01, tá? E aí a gente termina passando esse 1 para cá e já lançando os valores, né? Então, vai ficar igual a 1 mais aí log de T0.51. T0.51 é 2,5. Então, vai ficar log de 2,5 menos log de 1, que é o tempo do experimento 2. E aí, o log da concentração 2, né? Então vai ficar log de 5 menos log de 2. O que acontece? Log de x menos log de y é igual a log de x sobre y. Então eu posso dividir 2,5 por 1 e dividir o 5 por 2,5. Desculpa, o 5 por 2, tá? Então 1 mais log de 2,5 dividido por 1 dá 2,5. Fica log de 2,5. Log de 5 dividido por 2 é igual a log de 2,5. Esse cara aqui vai ser 1. Então n é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então a ordem de reação é 2. Tá? Vocês vão ter um exercício bastante semelhante. Então seguir o mesmo passo a passo. Tá? E aí a gente tem o que? A gente sabe, tá? A gente sabe que K é igual a 1 sobre concentração vezes T de 0,5. Tá? E aí a gente vai entrar com os valores que a gente encontrou, que vai pegar um experimento, né? Então, vamos pegar o experimento, esse aqui, né? O experimento 1. Então, a gente vai ter K igual a 1 sobre 2 vezes 2,5, tá? Que vai ser igual a 0,2 litro por mol por hora, tá? Então, determinamos a ordem de reação e determinamos K. Tá? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Tá? E a próxima aula a gente vai encerrar essa disciplina, que foi bastante longa, especialmente para mim ela foi bastante cansativa, imagino que para vocês também tenha sido. Tá? E aí na próxima aula a gente vai fazer o encerramento dessa disciplina. Tá? Então eu agradeço de todos a atenção que estiveram comigo até essa nossa 30ª aula, né? E aí amanhã a gente vai, ou na próxima vez que vocês assistirem a aula, que inclusive pode ser nesse mesmo dia, né? a gente vai encerrar a disciplina, tá bom? Então agradeço de todos a atenção e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e até breve.